Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão. Terminou nesse domingo a 18ª rodada, só falta uma para o final do primeiro turno. O Botafogo, 3 rodadas seguidas na liderança. O Fortaleza, 4 vitórias seguidas e entrando no pelotão de elite, no G4 do Brasileirão. O Vitória, descendo a ladeira o Vitória, 3 derrotas seguidas e aí entrou na zona de rebaixamento. O Grêmio venceu o Vitória em Caxias do Sul e na próxima rodada pode sair do Z4. E o Fluminense, hein? Olha o Flu aqui, saiu da lanterna depois de 13 jogos, depois de 13 partidas sem vitória. O Fluminense conseguiu vencer, bateu o Cuiabá na Arena Pantanal na noite desse domingo por 1-0. A partir de agora, no plantão do Paulinho, um balanço desta 18ª rodada, 18ª rodada, projeção da 19ª, que é a última do primeiro turno, e também onde o seu time pode fechar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E a projeção, nesse momento, para título, para G4, para G6 e para escapar do rebaixamento. A partir de agora, no plantão do Paulinho. De imediato, vamos à nova classificação do Brasileirão, que tem o Botafogo como líder. Fogão tem 39 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras com 36. Estão pintados em verde aqui porque na próxima rodada, que é a 19ª, a última do primeiro turno, só os dois podem terminar a rodada na liderança, ou o Botafogo ou o Palmeiras. Então é certo que um dos dois vai fechar o primeiro turno na liderança do Campeonato Brasileiro. Botafogo joga contra o São Paulo no Morumbi, quarta-feira, às 7h30 da noite. O Palmeiras também na quarta pega o Fluminense no Rio de Janeiro. Botafogo joga pelo empate. Se o Botafogo empatar a partida com o São Paulo fora de casa, termina a rodada como líder. Por quê? Que vai a 40 pontos. O Palmeiras no máximo chegaria a 39. Para o Palmeiras ser líder na rodada, Botafogo tem que perder e o Palmeiras tem que vencer. Então, derrota do Botafogo para o São Paulo, vitória do Palmeiras contra o Fluminense, o Palmeiras termina o primeiro turno como líder do Brasileirão. O Flamengo tem 34 pontos. Não pode, na próxima rodada, ser líder, mas já é certo que vai fechar a próxima rodada no G4. Ninguém tira o Flamengo do G4. Botafogo, Palmeiras e Flamengo é certo que terminam a próxima rodada entre os 4 primeiros. O Flamengo joga contra o Vitória, lá em Salvador, na quarta-feira, 8 da noite, no Barradão. Vitória na zona de rebaixamento, tentando sair do Z4. E o Flamengo, é certo que, mesmo que perca para o Vitória, vai fechar a próxima rodada no G4. Aí vem a galera que vai brigar na próxima rodada, ou pelo G4 ou pelo G6. O Fortaleza não joga na rodada. Por quê? O jogo do Fortaleza fora de casa contra o Inter foi adiado. Esse jogo não acontece no Beira-Rio, porque na terça-feira o Inter joga contra o Rosário Central, da Argentina, no Beira-Rio, jogo de volta pelo play-off da Copa Sul-Americana. Então o Fortaleza está fora aí dessa rodada, não joga a 19ª rodada. Aliás, se o Inter passar pelo Rosário Central, vai pegar o Fortaleza nas oitavas de final aí da Copa Sul-Americana. Então o Fortaleza não joga na rodada, tem 32 pontos. São Paulo com 31, Bahia com 30, Cruzeiro com 29. Estas 4 equipes aqui vão disputar uma vaga no G4 e 2 vagas no G6. O São Paulo joga em casa na quarta-feira contra o Botafogo. O Bahia pega o Atlético Goianiense em Goiânia também na próxima quarta-feira. E o Cruzeiro enfrenta em casa o Juventude a partir das 7 horas da noite. Portanto, as equipes que brigam aí na rodada pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Fortaleza não joga na rodada, a tendência é que o Fortaleza, que entrou agora no G4, possa sair na próxima rodada. Atenção, projeção, pessoal, atenção para a projeção. Título: Botafogo tem 72% de aproveitamento, projeção de 82 pontos para o título. G4, aquela famosa história. Uma projeção para quem está no G4, outra para quem está fora do G4. Quem está no G4, para garantir pelo menos o 4º lugar, tem que ser melhor que o 5º colocado. Então, São Paulo é o balizador, o 5º colocado tem 57% de aproveitamento aqui, Então, quem está aqui no G4, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza, para terminar o campeonato entre os 4 primeiros, tem que ser melhor que o São Paulo. Projeção do São Paulo, 65 pontos.
Então, para garantir vaga no G4, quem está no G4 já, 66, um ponto a mais que o São Paulo, 66. Quem está fora do G4, do São Paulo para baixo aqui, para garantir o acesso tem que ser melhor que o quarto colocado, certo? O quarto colocado hoje é o Fortaleza, que tem 62, quase 63%. Com esse aproveitamento, mantendo o aproveitamento atual, o Fortaleza vai fazer 72 pontos. Então, quem está fora do G4, aqui do São Paulo para baixo, para garantir G4 tem que fazer 73. Um ponto a mais que a projeção do Fortaleza. Beleza? Vamos para a parte de baixo da tabela. Antes do G6 aqui, ó. G6, para que vocês tenham uma ideia. O Cruzeiro é o sexto colocado por aproveitamento. Tem 56, quase 57% de aproveitamento. Então, 65 pontos é a projeção do Cruzeiro. Quem está fora do G6 hoje, o Bahia, por exemplo, por aproveitamento, está fora do G6. Tem 55% de aproveitamento. Do Bahia para baixo aqui, quem quiser ficar no G6 tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Cruzeiro. Então, 66. Quem está dentro do G6, por aproveitamento, Cruzeiro, São Paulo, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Bahia, que é de 63. Então, 64, para quem está dentro, 64. Para quem está fora, 66. Para a parte de baixo da tabela, pessoal. Criciúma e Cuiabá com 17. Vitória com 15, Grêmio com 14. Duas destas quatro equipes aqui, na próxima rodada, vão fechar a próxima rodada entre os rebaixados. Já é certo o quê? Fluminense com 11. Atlético Goianiense também com 11. Esses dois aqui fecham a próxima rodada no Z4. E dois desses quatro vão terminar a próxima rodada também na zona de rebaixamento. Problemas, no plural, para Criciúma e Cuiabá. Por quê? Criciúma e Cuiabá não jogam na rodada. Criciúma jogaria em casa com o Bragantino vai jogar nesta semana pela Copa Sul-Americana. Cuiabá jogaria com o Vasco. O jogo aqui foi adiado porque o Cuiabá joga pela Copa Sul-Americana. Então, Criciúma e Cuiabá não jogam na rodada. Chance teórica para Vitória e Grêmio, né, saírem da zona de rebaixamento. O Vitória enfrenta o Flamengo em casa, quarta-feira, 8 da noite, pega o Flamengo. O Grêmio enfrenta o Corinthians em São Paulo na quinta-feira também, às 8 horas da noite. A questão é a seguinte, pessoal. Se nenhum dos dois vencer, se o Vitória não vencer o Flamengo, se der empate ao Flamengo, se o Grêmio não vencer o Corinthians, se der Corinthians ou empate, os dois vão fechar a rodada aqui, Vitória e Grêmio, na zona de rebaixamento. Se um dos dois vencer, se o Vitória vencer o Flamengo ou o Grêmio vencer o Corinthians, o Cuiabá entra no Z4. Se os dois vencerem, se o Vitória vencer o Flamengo, se o Grêmio vencer o Corinthians, Criciúma e Cuiabá entram na zona de rebaixamento. Então, dos quatro aqui, dois vão terminar a próxima rodada no Z4. Confirmando a rodada? Vamos lá. Quarta-feira, Cruzeiro e Juventude, São Paulo e Botafogo, Vitória e Flamengo, Atlético Goianiense e Bahia, Fluminense e Palmeiras. E na quinta-feira, jogo único, Corinthians e Grêmio. Criciúma e Bragantino, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Vasco e Cuiabá, Inter e Fortaleza, jogos adiados pela participação aqui de Bragantino, de Atlético Paranaense, de Cuiabá e de Internacional na Copa Sul-Americana. Deixa eu voltar aqui, pessoal, para dar algumas informações importantes. Deixa eu começar com o Fluminense aqui. O Fluminense venceu o Cuiabá na Arena Pantanal por 1-0. O Cauã Elias marcou o único gol do jogo. O Fluminense não vencia, pessoal, há 13 jogos. 13 jogos sem vitória do Fluminense. Aí o Flu acabou vencendo a equipe do Cuiabá. Segunda vitória do Flu, hein? O Flu havia vencido o Vasco da Gama, por 2-1 no Clássico, agora venceu por 1-0 o Cuiabá. E pela primeira vez nessa edição do Campeonato Brasileiro, foi o primeiro jogo em que o Fluminense não sofreu gol, exatamente. Em todos os outros, o Fluminense sempre sofreu pelo menos um gol. Desta vez não, venceu o jogo por 1-0. Quem mais? Fortaleza. 4 vitórias seguidas, por isso a ascensão do Fortaleza, chegando, portanto, no pelotão de elite, no G4, na zona de classificação direta para a Copa Libertadores da América da próxima temporada. O Bahia, pessoal. O Bahia vem de 2 derrotas seguidas, e essas derrotas seguidas fizeram com que o Bahia caísse agora para a 6ª posição. O Bahia é 6º colocado. Estava brigando pelo título, claro, ainda continua, né? Porque a diferença de 9 pontos continua, mas estou dizendo, estava muito próximo, próximo do líder, mas agora, depois de 2 derrotas seguidas, acabou caindo na tabela, é o 6º colocado. E finalmente o Vitória, o grande arqui-inimigo do Bahia aí. Vitória, pessoal, vem de 3 derrotas seguidas, perdeu os últimos 3 jogos.
e nas últimas 6 partidas, o Vitória tem 5 derrotas. Então, com essa curva descendente do Vitória da competição, o Vitória acabou entrando na zona de rebaixamento. Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza é o G4. Vitória, Grêmio, Fluminense e Atlético Goianiense, o Z4, a zona de rebaixamento. É isso aí. Fui.